indenização da fábrica de chocolates, que na verdade era um pequeno gesto de boa vontade, não mudou minha vida. Aliás, não mudou quase nada depois que paguei o cartão de crédito. Até me perguntei se não deveria ter recebido mais, já que agora andava mancando e quase tinha morrido, mas a fábrica alegou que essa parte era responsabilidade do hospital, e o hospital falou que eu estava melhorando agora e que ajudar na minha recuperação era tecnicamente tudo o que eles podiam fazer. Expliquei ao Dr. Ed que, na verdade, se o hospital não tivesse me deixado ficar tão doente, a equipe médica poderia ter reimplantado meus dedos. Ele sorriu, fez carinho no meu cabelo, como os médicos na televisão fazem, e disse que se eu tivesse qualquer pergunta, podia fazer, o que me deixou muito confusa, porque eu achava que tinha acabado de fazer uma. O Dr. Ed sorriu outra vez, deu uma piscadela e foi quase flutuando se sentar na cama de Claire. Era hora de ir para casa. Depois de sonhar com a liberdade por tanto tempo, de repente percebi que, na verdade, não queria ir. Ou melhor, que seria estranho perder os dias institucionalizados de remédios, refeições e fisioterapia e não ter que me preocupar com mais nada além da minha recuperação. Agora, eu tinha que enfrentar o mundo outra vez e arranjar um novo emprego. Era parte do acordo eu não voltar para a Braiders. Imagino que para não correr o risco de sofrer outro acidente raríssimo. Verdade seja dita, eu achava que estaria mais segura que qualquer outra pessoa, estatisticamente falando. E eu ia sentir falta da Claire. Estávamos conversando cada vez mais em francês para o incômodo de quase todo mundo, e era de verdade a única coisa boa da minha vida. Demonstrar que era capaz de aprender alguma coisa, que tinha uma nova habilidade. Todo o resto era um horror. Não havia nenhum emprego disponível e eu sabia disso. Cat sugeriu que eu ficasse varrendo o salão, mas o salário era uma mixaria e eu ainda não estava tão boa em me curvar sem cair. O fato de ter perdido peso poderia, a princípio, ser considerado uma vantagem, só que eu não recomendaria meu método de perda de peso a ninguém. Contei a Claire sobre minhas preocupações e ela fez uma expressão reflexiva. Andei pensando. Começou ela. Em quê? Bom, eu conheci uma pessoa em Paris que trabalhava no ramo de chocolates, mas isso faz muito tempo. Não sei o que ele faz agora. Ah, um flerte da juventude? Seu rosto fino corou um pouco. Não acho que seja da sua conta. Vocês eram loucamente apaixonados? Já tínhamos intimidade suficiente para que eu pudesse provocá-la, mas Claire às vezes ainda respondia com um brilho professoral nos olhos, como agora. Ele não é... Ela se perdeu em pensamentos olhando pela janela. Muito bom em escrever cartas, mas vou tentar. Vou pedir ao Rick que use aquele negócio de e-mail quando ele vier. Dá para encontrar qualquer pessoa hoje em dia, não é? Dá sim. Mas se ele é seu amigo, por que faz tanto tempo que você não vai a Paris? Claire contraiu os lábios. Bom, eu estava ocupada criando uma família. E tinha um emprego. Não podia simplesmente pegar um avião sempre que me desse vontade. Falei desconfiada. De repente, ela ficou irritada. Mas você pode fazer o que quiser. Eu ri. Acho que não. E agora, ainda por cima, eu manco. Não senti realmente o impacto emocional do acidente até voltar para a casa dos meus pais. No hospital eu era... bem, especial, acho. Recebia flores e presentes e era o centro das atenções. As pessoas me levavam remédios e perguntavam como eu estava, e embora o quadro geral fosse meio horrível, estavam cuidando de mim. Mas minha casa era só a minha casa. Meus irmãos chegando tarde da noite fazendo algazarra, resmungando por terem que dividir o quarto comigo de novo,
minha mãe se intrometendo na minha vida, fazendo previsões catastróficas sobre minhas chances de arranjar um emprego e temendo que cortassem a pensão por invalidez. Eu dizia para ela não falar bobagem e que eu não era inválida, e aí nós duas olhávamos para as minhas muletas e ela suspirava outra vez. Meu reflexo no espelho. Os olhos azul claros pareciam muito cansados. O cabelo quase loiro, sem as luzes habituais feitas por Cat, parecia sem cor. Eu tinha perdido peso e, como fiquei muito tempo sem me mexer, estava flácida. Antes eu adorava me maquiar e me arrumar para sair à noite, mas isso não acontecia havia tanto tempo que tinha esquecido como era, e os remédios haviam deixado minha pele muito ressecada. Foi nesse momento que fiquei triste de verdade. Chorava na minha cama de solteiro, acordava cada vez mais tarde, fui perdendo o interesse por exercícios físicos e as histórias das minhas amigas sobre namorados novos, desavenças e coisas do gênero, agora pareciam completamente irrelevantes. Sabia que meus pais estavam preocupados comigo, só não sabia o que fazer em relação a isso. Parecia que meu pé estava se curando devagar, mas eu sentia meus dedos o tempo todo. Eles coçavam, pinicavam, doíam, e eu ficava acordada à noite olhando para o teto, ouvindo a caldeira fazer os mesmos barulhos que fazia desde a minha infância e pensando: e agora? E agora? 1972. A mãe quis acompanhá-la. Quis que tivessem um Dia das Garotas em Londres, mas o reverendo pareceu muito desconfiado. Aparentemente, os inferninhos de Paris não deviam ser tão imorais quanto o covil de perversidade que era Londres. Ele não entendia muito bem o ano de 1972, pensou Claire. O pai exigiu numerosas e repetidas garantias, tanto da esposa quanto de Madame Lagarde ao telefone, de que a casa era tradicional e rigorosa e de que não haveria mais nada além de cuidar de crianças e aprender um segundo idioma, um refinamento que o reverendo aprovava em senhoritas. Então, após inúmeras listas e ameaças sobre como a filha deveria se comportar, Claire já estava morrendo de medo da Madame Lagarde, imaginando-a elegante, rica e exigente, e não sabia como lidaria com crianças pequenas com as quais mal conseguiria conversar. Ele a levou à estação sob um céu que ameaçava desabar em forma de chuva. Rainey Callender, a valentona da escola, a encurralara antes do fim das aulas. "Está indo ficar ainda mais snob?" perguntou a garota e bufou. Claire fez o que sempre fazia. Manteve a cabeça baixa enquanto as amigas de Rainey caíam na gargalhada e se afastou o mais rápido possível para tentar fugir do olhar das meninas. Quase nunca dava certo. Claire não via a hora de entrar de férias. Por mais que a ideia de cuidar dos pirralhos franceses a apavorasse, devia ser melhor do que ficar presa em Kittensborough. Quando o trem saiu da estação Crewe, ela abriu o pote de plástico, nervosa, agitada e tomada pela sensação de estar indo embora, partindo por conta própria em uma jornada de grande importância. Dentro do pote havia um bilhete da mãe que dizia: "Divirta-se muito". Não "comporte-se", nem "não se esqueça de manter tudo limpo" ou "não saia sozinha". Só "divirta-se muito". Claire era uma garota de 17 anos bastante ingênua. Nunca tinha pensado na vida da mãe para além do fato de que ela estava ali providenciando refeições, lavando roupas, concordando com o reverendo sempre que ele tinha algo novo a dizer sobre os jovens de cabelo comprido e valores hippies que haviam se espalhado até mesmo por Kittensborough. A possibilidade de a mãe ter inveja dos tais jovens nunca tinha passado pela cabeça de Claire.